Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Marques do canal Quer Que Eu Desenhe e você, na aula de hoje, fará um desenho de composição de elementos que você tem na sua própria casa. Para que você vai fazer elementos diferentes? Para que você entenda a relação de tamanho entre determinados objetos. Eu aqui peguei uma nécessaire, 2 potinhos de vidro de plástico, de álcool, um porta-sabonetes líquido e montei uma composição. Primeiro, eu gostaria que vocês desenhassem os elementos separados, ok? Então, vocês vão pegar, por exemplo, no meu caso, eu peguei essa nécessaire, mas vocês não necessariamente vão ter a mesma nécessaire ou qualquer elemento com formato meio retangular, onde vocês podem estar trabalhando a partir da forma como eu já havia ensinado anteriormente. Então, cria-se o retângulo e a partir do retângulo vocês começam a desenhar esse elemento, ok? Tá. Aí, outra coisa seria também um potinho que eu peguei aqui, um potinho de plástico com álcool em gel, tá bom? E aqui uma saboneteira. Então, se vocês sabem que todo desenho ele parte de uma forma geométrica, ou redonda, ou quadrada, ou triangular, ou retangular, então aí vai ficar mais fácil, tá certo? Então vamos começar pela nossa, no caso, pela nécessaire, tá bom? Que é o que eu tenho aqui. Eu tenho que desenhar com um lápis mais carregadinho aqui, gente. Deixa eu ver aqui que eu tenho já até separadinho um lápis verde. Não tem problema, vocês podem fazer com o grafite que vocês tiverem, tá? Ou 2B ou 6B, porque são lápis bem mais macios, tá bom? Então tá aqui, ó. Essa é a nécessaire que eu vou estar desenhando na minha lousa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou até ficar segurando com uma mão a nécessaire e do lado vai estar o papel, tá? Eu vou virar um pouquinho aqui para que vocês vejam bem a minha lousa, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tô com a minha nécessaire aqui e lembrem que eu havia dito para vocês que vocês devem desenhar a partir das formas. Então, no caso, eu tenho um retângulo, né? Tá certo? Aqui eu tenho o zíper, tá? Que eu poderia deixar uma linha dupla para colocar o zíper e depois a parte de cima, que a gente vê como se fosse a tampa, né? Então, vamos lá. Como ela é irregular, vocês podem fazer ela toda assim. Agora, observem que as linhas aqui elas são 2 verticais, certo? Embora aqui seja mais redondinho, né? A gente vê que esse lado ele tá mais gordinho porque tem algumas coisinhas aqui dentro. Então, eu posso trazer uma linha mais forte, mais arredondada e chega aqui no canto onde tem a costura, a gente arredonda também. E pro lado de cá, a mesma coisa, gente. Como se a nécessaire de vocês estivesse cheinha. Tá certo? Eu acho que eu desenhando com verde vocês não estão enxergando muito. Então vamos lá. Vou contornar aqui com lápis azul, tá? De forma bem irregular, porque é um tecido e ela tá com coisas dentro. E aqui a minha área do zíper, que daí eu posso fazer 2 linhas paralelas e colocar uns tracinhos representando o zíper, tá certo? Olha, vocês vão colocando os tracinhos, tá? Olha aqui, bem próximos. Se quiser, vocês também podem fazer a minha nécessaire, porque eu tô mostrando ela aqui de uma forma que vocês vão conseguir copiá-la, tá? Então, agora nós temos a alça para colocar. Então, nós temos a tampinha dela, né? Toda irregularzinha também.
Aqui tem uma parte de uma costura que eu vejo, tá, gente? Então, vamos fazer essa parte da costura pontilhada e bem irregular também. Não precisa ser um traço totalmente reto. Lembrem que a gente está fazendo uma costura de uma bolsinha que é de tecido. Então, pode ser irregular, não precisa ser uma linha, tipo uma linha feita com régua, não, tá bom? E agora, aqui, o irregular novamente, nós vamos ter a parte a parte superior que fecha a minha bolsinha. E vamos colocar a alça dela, né? A alça dela também vem, faz uma curva, ok? E aparece desse outro lado, mas ela tem uma espessura. Porque ela é feita de um tecido como se fosse um cordão, né? E aí ela aparece até um pouquinho mais do lado de cá. Aqui também ela vai aparecer um pouquinho mais, né? Se vocês quiserem, pode fazer a representação dela dessa forma. Tá vendo como ela fica bem bonitinha, gente? Vou puxar um pouquinho mais para cá, tá? Para vocês verem bem. E aqui tem o símbolo, no caso da minha bolsinha. Então, eu vou fazer o símbolo dela aqui, não preciso desenhar o que é, qual é a marca, pronto. Já tá lá a minha bolsinha bem bonitinha, tá? A minha nécessaire. Agora, eu vou pegar um outro objeto, no caso, vou pegar essa minha saboneteira, tá? Então, eu vou pegar a saboneteira e vou começar a analisar o tamanho desse biquinho, o tamanho desse verdinho aqui, depois o tamanho desse cromado e vai comparando um com o outro. Veja que o biquinho aqui, onde sai o sabão, é maior do que este trecho aqui. Aqui eu posso desenhar um retângulo, sim, ó, posso desenhar a peça dessa forma, né? Então eu posso pôr um retângulo de um determinado tamanho. Agora, essa tampinha superior, ela passa um pouquinho e ela é menor do que o biquinho ali onde sai o sabão, né? Então, mais um retângulo aqui, ok? Depois a parte cromada, ela tá um pouquinho para dentro, mas também ela é um retângulo. Pronto. Agora, esta parte cromada é maior do que esta. Vamos fazer ela plana aqui, tá? Um desenho bidimensional, que é o que a gente chama. E aqui, ela fecha quase que... Não fecha tanto quadradinho, não. Ela é mais retangular, então ela vem mais ou menos aqui. Vejam que eu tô desenhando e eu tô riscando por cima sem eu estar usando a borracha. Então, é o que vocês vão fazer. Porque quanto menos borracha, melhor. Mais seguros vocês ficam, tá? Então, tá aqui. Aí, a parte de baixo, que é como se fosse uma bolinha, se vocês quiserem, bem no centro dessa figura, vocês podem traçar uma linha e falar assim, bom, desculpa, gente, a minha saboneteira, ela vai até essa altura. Se eu achar o meio daqui para cá, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Aí eu posso criar uma circunferência aqui, ó, gente. Sem medo de errar, gente. Olha aqui, ó. Se tiver um pouquinho torto, vai corrigindo com a mão bem solta. E a parte de baixo, claro que ela fica meio assim, achatadinha, que é para poder apoiar na pia, né? Então, veja o que eu fiz. Eu achei o meio dessa figura, ó, vou até fazer um pontilhado aqui, ó. A metade dela, né? Aí eu falei, bom, tamanho da parte que vai o sabonete líquido é esse tamanho. Achei o meio e tracei uma linha até aqui e outra linha até aqui. Ah, eu só esqueci que a minha saboneteira, eu estava considerando que ela ia parar aqui, né? Então, gente, agora o que eu posso fazer? Eu também posso corrigir esse desenho, falar para... Não, Eliane, olha aqui, ó.
ela vem mais ou menos nessa direção, então eu poderia fazer isso, ó, tá? E eu corrijo o meu desenho. Corrijo como? Reforçando o traço. Então, o cromado tá aqui, olhem, o outro cromadinho. A tampinha, que aqui ela tem uma partezinha assim, vem aqui. E agora o biquinho, que a gente vê que ele não é completamente reto. A gente vê que ele dá uma subidinha e depois ele dá uma descidinha. Então, o que ajuda a gente a trabalhar com esse tipo de elemento simples que a gente tem em casa, a desenhar? A gente vai aprendendo cada vez mais a olhar e a observar. Porque se eu bato o olho aqui assim, ó, se eu não começo a conhecer de desenho, eu não observo que aqui sobe um pouquinho e aqui desce um pouquinho para o sabonete cair, né? Eu aperto aqui e o sabonete sai. Eu não presto atenção que nessa parte de cima tem como se fosse uma tampinha. Então tá aqui o detalhezinho, ó, gente. Podia até aumentar um pouquinho ele para cá, ó, se quiser, para ficar mais bonitinho. Então prestem atenção que dois desenhos bem simples foram feitos aqui e que vocês já conseguem fazer isso no desenho para iniciantes, tá? Por quê? Porque vocês estão aprendendo a olhar e a observar, tá? Com mais detalhes. Agora, como a gente ainda tem mais um tempinho, vamos trabalhar o porta-álcool aqui que eu carrego na bolsa, tá? Então, ele é uma embalagem plástica, que ela tem uma tampinha transparente e outra lá dentro, né? Posso trabalhar das duas formas, posso até tirar para vocês desenharem dessa forma. Ó, vou mostrar bem de pertinho, aqui assim, ó, que daí fica com fundo branco, para quem quiser fazer exatamente essa figura, né? Observem que aqui tem uma leve inclinação, que aqui é um retângulo, né? Só que desse lado é mais alto do que deste. Depois tem uma parte mais baixinha, aqui tem uma parte que ela é toda caneladinha para que a mão da gente não escorregue quando a gente for abrir a embalagem, certo? E depois vem a parte transparente do plástico, tá? Nesta aula nós vamos fazer os objetos separados. Vocês em casa podem fazer qualquer tipo de objeto que vocês quiserem, tá? Mas peguem um objeto de baixa complexidade, ou seja, que vocês consigam fazer. Não adianta pegar uma escultura, um anjinho, sabe? Uma coisa muito complicada, de repente um brinquedo. Peguem coisas que vocês consigam fazer. Então vamos lá. Então agora aqui, separado, nós vamos desenhar o retângulo da parte superior, tá certo? Aqui o retângulo. Se vocês quiserem, pode traçar um eixo aqui, ó, e falar assim, ó, minha figura vai ser desenhada aqui, tá? Então aqui eu desenhei a parte aqui que eu aperto para espirrar e vejo que na parte superior ela é um pouquinho inclinada. Então eu faço assim e aqui até ela tem uma curvinha assim que é onde sai o spray, tá? Depois, um pouquinho para fora, eu tenho um outro pedacinho da tampa, aqui. E depois, um pouquinho ainda para fora, eu tenho mais alto, eu tenho aquela parte que é toda frisadinha, como eu disse para vocês, e também é um retângulo, só que cheio de linhazinhas, tá? Que representam aquelas nervurinhas que tem para o dedo da gente não escorregar quando abrir a tampa. E é bom esse exercício de desenhar uma linhazinha do lado da outra, tá, gente? Ó, tá feito, ok? Agora, posso até aproximar um pouquinho mais a câmera aqui para vocês, tá? Para vocês verem. E agora, a parte transparente. Bom, ela é bem maior do que esse pedacinho. Então, se esse pedacinho vem até aqui,
vamos colocar que o meu potinho termine por aqui assim, tá? Então vamos lá, já separei. Vamos desenhar o retângulo aqui primeiro, pode desenhar bem clarinho o retângulo. A mesma distância desse lado, coloquem para esse lado, tá? Ok, tá assim, ó. Agora, nós vamos começar a trabalhar esse retângulo. Então, a gente vê que tem uma leve curva aqui e do lado de cá, eu também tenho uma leve curva. E puxo um pouquinho para fora, porque eu acho que o meu ainda ficou um pouquinho fino desse lado. Aqui embaixo, ele termina com uma curva e aqui também. E vamos traçar uma linha reta, que é quando eu apoio ele sobre a minha mesa. Lá dentro, se vocês quiserem representar o álcool que tá lá, pode representar por uma linha. E a gente vê que aqui bem no centro, eu já vou mostrar para vocês, tem um caninho e esse caninho ele fica tortinho aqui no meu, dentro do meu tubinho aqui, né? Tá? Então, eu tenho aqui o meu vidrinho de álcool, tá? Olha, vou colocar bem pertinho, que é para vocês verem. Deixa eu ver se dá para ver. Ó, dá para ver? Tá? Que lá dentro tem o tubinho, né? Que vai puxar o álcool aqui para cima. Tá bom, gente? Então, essa aula de hoje, que é uma aula muito simples, eu fiz 3 objetos. Agora, o que nós vamos fazer na próxima, continuando essa aula, embora eu ainda tenha um tempinho aqui para fazer, é juntar os 3 elementos. Observando que a minha bolsa, embora tenha ficado pequenininha aqui, no real, ela é muito maior do que o meu potinho, tá? De sabonete e muito maior ainda do que o meu potinho de álcool. Então, a ideia é fazer os elementos um pertinho do outro agora. Então, a gente faria o quê? A gente desenharia no fundo a minha bolsinha, aqui, ó, o retângulo para colocar a minha bolsinha, certo? Tá aqui. Na frente, eu colocaria essa minha saboneteira, bem aqui na frente. Então, vamos desenhar a minha saboneteira por aqui. Ela tá por aqui. Como eu já sei mais ou menos o desenho dela, nossa, tá muito fácil. Eu olho ali para a parte superior e já consigo até ir dando, ó, soltando bem mais a minha mão aqui, tá? Então, vocês teriam ela assim, ó. Percebam que a minha mão, ó, aqui tem aquele retângulo, lembra? Só que ele sobe um pouquinho e depois ele desce um pouquinho. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo com traços bem soltos, gente. Isso aqui é para ajudar vocês a não terem medo do desenho. Ó, esse tá aqui e esse tá aqui e a minha bolsinha com o zíper, vamos colocar que esse zíper está por aqui assim, né? Que vão os tracinhos. Aí a gente vai fazer a tampinha por aqui, né? E a alça aqui. Percebam que esse desenho tá ficando um desenho mais solto, não tão rígido que nem aquele. E aqui aparece aquele símbolo da bolsinha bem aqui atrás, né? Do lado de cá ficou o quê? Ficou na frente, ficou a saboneteira. E do lado de cá, cobrindo um pouquinho a saboneteira, eu vou colocar o meu tubinho de álcool, tá? Que ele é bem mais baixinho, só que aqui eu fiz ele grandão, para vocês enxergarem. Então, nós vamos colocar o nosso vasinho de álcool, o nosso vidrinho de álcool por aqui. Então, a gente vai fazendo o desenho bem solto, tá? Prestem atenção na minha mão, tá? Pode fazer ele um pouquinho maior aqui, sem uso da borracha, por favor. E ele vem até aqui assim e
encosta, ele encobre um pouquinho, ele tá na frente. Eu vou colocar como se ele tivesse mais à frente do que esse redondinho aqui, do que a minha saboneteira. Minha saboneteira tá aqui, aqui com o cantinho redondo tá a minha nécessaire. Isso tá assim. Aí chega aqui, arredonda, aqui arredonda, mas vem por cima, né? Como se a saboneteira tivesse atrás. Aqui tem o caninho lá dentro e o caninho tá por aqui e o álcool por aqui. Tá, gente? Então veja, vocês começam a ter menos medo de desenhar. E pode desenhar qualquer coisa que vocês tenham em casa, ou lembre que aqui a parte é um pouquinho assim para cima, né? Para poder espirrar. Ó, tá? Então eu fiquei com os 3 objetos, sendo que esse tá bem na frente. Aí eu tenho esse aqui, tá? Porque eu não quero fazer isso tudo dentro dessa aula. Esse tá aqui. E o contorno da minha bolsinha por aqui assim, tá? Vem aqui e eu já tenho uma composição. Quando a gente começa a entender uma composição, isso ajuda muito a gente a criar outras composições naturais, orgânicas. A própria natureza, ela se organiza. Uma árvore, um arbusto, uma flor, né? Então, isso ajuda muito, tá bom, gente? Então, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like, compartilha para ajudar o canal a crescer, porque daí outras pessoas poderão aprender também a desenhar objetos bem simples que tem bem próximo de qualquer pessoa, né? Porque a gente vive em volta de várias coisas, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!